No final de 2020, surgiu a notícia de uma suposta fotografia que estaria em poder do governo dos Estados Unidos de um OVNI triangular saindo da água. Esta fotografia teria sido tirada em 2019 por um piloto da Marinha dos Estados Unidos a bordo de um caça Super Hornet. O caça teria partido de um super porta-aviões que especula-se que poderia ser o USS Dwight Eisenhower ou do USS John Stennis. O objeto teria o formato triangular, com bordas arredondadas e luzes brancas esféricas em cada canto da nave. Vários ufólogos e entusiastas da ufologia têm pressionado o governo desde 2020 para que seja liberada a imagem, pois ela seria extremamente nítida e comprovaria sem sombra de dúvidas que o objeto não é humano. Além disso, a nave teria sido vista saindo da água e voando para o céu, algo que não existe na tecnologia humana atual. O Pentágono nunca negou a existência da foto, no entanto, também nunca confirmou. A força-tarefa que está investigando os fenômenos aéreos não identificados e gerou o relatório entregue ao Congresso na última sexta-feira, dia 25, também teria tido acesso a esta fotografia. Tom Rogan, redator nacional de segurança do Washington Examiner, que é um site de jornalismo político norte-americano, consultou algumas de suas fontes e disse que a foto existe. Ele também deu entrevista ao The Sun Online e falou, abre aspas, é a ponta do iceberg, mas veremos mais vazamentos de imagens e dados de OVNIs nos próximos anos. O Pentágono deve se antecipar e publicar oficialmente mais material. Fecha aspas. Segundo Tom Rogan também, a foto estaria disponível na intranet oficial da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Tom acredita, inclusive, que nações aliadas dos americanos, como a Inglaterra, por exemplo, teriam acesso a essa intranet e, consequentemente, às imagens dos OVNIs. Para quem não sabe, intranet é uma rede local de computadores, ou seja, é como se fosse uma internet em que apenas computadores conectados nessa rede conseguem acessar, sendo impossibilitado o acesso externo, mesmo que por hackers. Recentemente, em um fórum do Reddit, um usuário enviou fotos que mostram um objeto saindo da água e acabou se especulando que seria um vazamento das fotografias do Pentágono, mas nada foi confirmado ainda. Também não há como saber se as fotografias de fato são legítimas. Vários usuários do fórum apontaram para detalhes que tanto apontam para a veracidade das fotos, quanto outros que apontam para detalhes que podem demonstrar que as fotos não são reais. Um dos usuários fez uma análise utilizando o Photoshop e o que ele chamou de ferramentas forenses. Na análise, ele verificou que não tratava-se de um objeto que havia sido copiado e colado na imagem, pois os reflexos e o DNA de cores eram compatíveis em cada uma das fotografias. Ele também verificou que não há nenhuma área clonada na foto. Utilizando uma lupa configurada para equalização do histograma, ele identificou uma auréola de pixels brancos. Apesar disso poder talvez configurar uma evidência de fraude, esse detalhe só foi observado na imagem 2, e como existem relatos ufológicos que falam que as naves alienígenas possuem uma luminosidade que cerca o objeto, este poderia ser o caso, pois segundo a análise do usuário, esta auréola está mais forte no que seria a parte de trás do OVNI. Ele também verificou o grão das imagens, que poderiam indicar o uso de um filtro. Apesar de não descartar esta possibilidade, ele considera que é pouco provável que tenha sido usado qualquer tipo de filtro. A conclusão do usuário é de que trata-se ou de uma imagem de computação gráfica de excelente qualidade, feita por uma pessoa muito bem capacitada na ferramenta, que pensou em todos os detalhes, ou então trata-se de um legítimo OVNI. Já outros usuários identificaram o que poderia ser detalhes que denunciam a foto como uma fraude. Um deles aponta que a imagem poderia ter sido fraudada utilizando como base a foto de uma baleia, e a imagem teria sido manipulada para parecer que o objeto estranho saindo da água é o OVNI.
Outro usuário complementou, mostrando que em fotos diferentes as ondas parecem ser exatamente as mesmas. E é claro que se a foto foi tirada em momentos diferentes, mesmo que com alguns segundos de diferença, as ondas não deveriam ser exatamente iguais, segundo o usuário. Outro ainda verificou a questão dos grãos da imagem. Ele criou uma imagem como comparação e mostrou que ao utilizar um determinado filtro, a imagem fica com pequenas linhas curtas e aleatórias. Porém, as imagens reais não apresentam estas linhas, o que poderia também indicar uma possível fraude. Independentemente da imagem do Reddit ser real ou não, o fato é que as informações que dão conta de que o Pentágono possui uma foto nítida de um OVNI triangular saindo da água são mais confiáveis. A questão é se o Pentágono irá ou não liberar estas fotografias e se a força-tarefa da investigação de fenômenos aéreos não identificados irá considerar esta foto em relatórios futuros. Outra questão que não podemos esquecer é que não há certeza se a força-tarefa irá liberar mais relatórios futuros ao público ou se simplesmente ficaremos com aquele relatório preliminar. Acredito que depois deste relatório preliminar, provavelmente eles irão dar uma conclusão ao público, mas mesmo com a conclusão não podemos saber se isso será em formato de relatório, com imagens e dados, ou se simplesmente será uma pequena nota divulgada para a imprensa. Esperamos que mais vazamentos ocorram para que o governo americano seja cada vez mais pressionado a divulgar o que sabe sobre o fenômeno. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.